Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Nós vamos continuar com a nossa comunhão sobre o livro de Apocalipse. Como nós falamos na última vez, a nossa abordagem será uma abordagem orgânica, não dando ênfase especificamente nas profecias, mas nas experiências que precisamos ter, as experiências no livro de Apocalipse. Nós vimos que esse livro é a revelação de Jesus Cristo. É uma revelação que Deus deseja dar a todos os seus servos. E nós, como servos de Deus, nós precisamos então conhecer essa revelação. E nós precisamos perceber que esse livro é importante para nós. Muitos irmãos e irmãs têm medo de ler o livro de Apocalipse. Dizem assim, puxa, ler esse livro dá medo, tem tanta coisa, tanta catástrofe, tanta tribulação, e é difícil de entender. Tem alguns irmãos que dizem assim, eu não vou ler esse livro porque me dá muito medo. Irmãos, esse livro não é para nos dar medo, esse livro é uma bênção para nós. Por quê? Porque no versículo 3 de Apocalipse 1 diz, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que lê, certo? Aquele que ouve, aquele que guarda. Então, é ou não é uma bênção? É para ter medo? Não. Nós temos que saber ler. Então, é uma bênção para nós. Você quer ou não quer essa bênção? Nós vimos, na última vez, tem 7 bênçãos, bem-aventuranças. 7 bem-aventuranças. Então, por isso que precisamos perceber a importância de termos as experiências que esse livro nos relata. Indo agora para o versículo 4, diz assim, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Então, essa revelação é endereçada às 7 igrejas. Isso nós precisamos compreender. Não é uma carta escrita para a Igreja Universal. Ela é escrita para 7 igrejas. É diferente, os irmãos compreendem? Escrever para a Igreja Universal é uma coisa, escrever para 7 igrejas é outra coisa. Você pode dizer, mas isso aqui, toda a Bíblia é para a Igreja Universal, no seu aspecto universal. Não, isso aí não há problema. Mas acontece que existem cartas específicas. Por exemplo, a epístola que foi escrita aos Romanos, foi para a igreja em Roma, não é isso? Aos Gálatas, para as igrejas na Galácia. Claro que isso aqui acaba beneficiando toda a igreja, mas nós precisamos prestar atenção que Deus, Ele quando fala, Ele tem uma meta. E quando aqui fala de 7 igrejas, isso quer dizer o quê? Que Deus, que o Senhor está dando uma ênfase em cada igreja. 7 é um número completo. É um número completo temporário. Vem de 3 mais 4. 3 é o número de Deus, 4 é o número do homem. 3 mais 4, 7. É considerado número completo temporário. Então você vai ver muitos 7 no livro de Apocalipse e no final 12. O que é 12? É 3 vezes 4. O que é multiplicação? É mistura, é uma questão de mesclar. E 12 é um número completo final.
7 é um número completo temporário. Então, o que isso quer dizer, João, às 7 igrejas? Ele está escrevendo para cada igreja. Se considerarmos 7 como um número completo temporário, significa que inclui todas, simbolicamente, por causa do número 7. Mas foram escritas para 7 igrejas, e cada uma dessas igrejas estava numa determinada condição. Isso quer dizer, Deus deseja falar para cada igreja de acordo com a condição dela. Os irmãos estão compreendendo? Não é uma carta para a igreja universal, dizendo, é todo mundo assim. Não. Para cada igreja, Deus tem uma carta. Como nós poderemos ver no capítulo 2, não é isso? Foi escrito uma carta para cada uma das 7 igrejas. E então, de uma maneira figurada, Deus também deseja falar conosco, a igreja em Uberaba. Os irmãos compreendem? É isso que nós precisamos perceber. É uma carta para 7 igrejas, tá? E aí nós precisamos perceber uma coisa. Deus dá atenção a cada igreja. Deus dá atenção a cada igreja. Se Deus dá atenção a cada igreja, Deus dá atenção a cada um de nós. Tá? Essa é a maneira de se ver o que está aqui. Por que Deus escreve? Por que João escreveu as 7 igrejas? Porque Deus estava vendo, o Senhor estava vendo a situação de cada uma delas, como era o viver em cada uma delas. O que significa escrever para uma igreja numa localidade? Que o Senhor não está numa esfera genérica, doutrinária. O Senhor dá muita atenção à parte prática da nossa vida, à parte prática da igreja. Os irmãos estão compreendendo o que eu quero dizer? Por isso que ele fala da igreja, escreve para 7 igrejas. Não está escrevendo para a igreja universal, uma coisa genérica. Não, ele está escrevendo baseado na realidade prática do viver de cada igreja, porque ele tem uma palavra diferente para cada igreja. Deus olha para isso. E é por isso que esse livro de Apocalipse é importante para nós, porque nesse livro de Apocalipse está retratado os problemas que nós enfrentamos. E o Senhor nos dá o caminho para nós vencermos. Tá certo? Então, Senhor João, às 7 igrejas. Daí diz assim, graça e paz a vós outros. Então, sobre de novo aquele sentimento de ter medo do livro de Apocalipse. Não tenha medo. Aqui diz que o que Deus preparou para nós é graça e paz. Estão compreendendo? Deus não preparou catástrofes para nós. Ele preparou para nós graça e paz. Graça o quê? Graça é Cristo desfrutado por nós. É Deus em Cristo sendo o nosso desfrute. Então, o que Deus está querendo dizer? O que o Senhor está revelando agora no início do Apocalipse? Vocês vão entrar no livro do Apocalipse, mas desfrutem de mim, que vocês terão paz. Certo? Há muitas coisas que virão pela frente, mas se nós desfrutarmos do Senhor,
se nós tivermos comunhão com o Senhor, nós vamos ter paz. Então, quando ele fala que graça, nós temos que compreender. João 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando nesse versículo diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, esse verbo habitar está ligado à palavra tabernáculo no grego. Tabernacular, podemos dizer assim. Quer dizer que o Senhor Jesus é o tabernáculo. E nós precisamos desfrutar desse tabernáculo. Se Cristo é o tabernáculo que veio habitar entre nós, nós precisamos desfrutar. E esse versículo 14 fala de 3 coisas: graça, verdade e glória. Correto? João 14 toca esses 3 pontos: graça, verdade e glória. O que é essa graça, verdade e a glória? É o nosso desfrute do tabernáculo. No ato exterior, a graça. No lugar santo, desfrutamos da verdade, e no santo dos santos, desfrutamos a glória. Então, é desfrute de Cristo. E o resultado disso é paz. Irmãos, hoje já vivemos tempos difíceis. Mas se nós desfrutamos de Cristo, nós vamos ter paz. João 16:33 diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paz não significa que não passaremos por aflições. Porque esse versículo diz de uma maneira muito clara: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Significa, vocês vão passar por aflições, mas vocês vão ter paz em mim. Irmãos, todas essas coisas são importantes para nós. E quando falamos de graça, é para desfrutarmos o Deus triuno, por meio do desfrute de Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 9 diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tá certo? Então, nós precisamos ver que a nossa porção é graça e paz. Isso está muito claro no início do livro de Apocalipse. E aí João entra descrevendo para nós o Deus triuno revelado em Apocalipse. O Deus triuno revelado no Evangelho, por exemplo, Mateus, é Pai, Filho, Espírito Santo. Correto? Mas o Deus triuno revelado em Apocalipse é diferente nas palavras usadas. Como o Pai é descrito aqui? Como aquele que é, que era e que há de vir. Como o Espírito Santo é descrito aqui? É descrito como os 7 Espíritos que se acham diante do trono. E como o Filho é descrito aqui? Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. João está falando para nós, é tempo de nós desfrutarmos do Senhor, conhecermos o Senhor,
de uma maneira mais específica. Ele se refere a Deus Pai como aquele que é, que era e que há de vir. O que isso quer dizer? Para nós termos forças para vencer no tempo do Apocalipse, nós precisamos conhecer Deus como aquele que é, que era e que há de vir. Como nós falamos, né, no livro de Apocalipse fala de muita coisa. Realmente, algumas coisas são coisas que nos fazem ter medo, né? Porque as coisas descritas são terríveis. Mas, quando nós sabemos que o nosso Pai é aquele que é, podemos ou não ter paz. Mas o que é mais importante é que nosso Deus não é somente aquele que é, Ele também é aquele que era. Então, eu gostaria que os irmãos percebessem uma coisa aqui muito importante. Tem aquele que era, se refere ao passado. Aquele que é, se refere ao presente. Aquele que há de vir, se refere ao futuro. Correto? Nosso Deus não muda. Ele sempre é. Não é? Não é verdade? Se você tem aquele que é, o eu sou, você tem falta de alguma coisa? Não. A Bíblia revela a Deus como o eu sou. Então você diz, eu sou o quê? Eu sou aquilo que você necessita. Tudo que você necessitar. Então, isso aqui é um ponto muito importante. Ele era, é. Mas você deve pensar assim, aqui não deveria ser aquele que era, que é e que há de ser? Vocês já não tiveram essa pergunta antes? Por que que aqui ele fala aquele que há de vir? Isso aqui tem um propósito. Se você falar aquele que é, que era e que há de ser, se refere à pessoa de Deus. Mas o que nós precisamos compreender, por que que a Bíblia diz como aquele que há de vir? Isso quer dizer que o nosso Deus, que é, Ele vem até nós para nos salvar. Ele é um Deus que se move, Ele é um Deus que age, Ele é o Deus que vem, Ele é ativo. Quer ver? Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8. Diz assim, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Isso é o versículo 7. Esse Deus que é o eu sou, né? Ele diz que ele vê, ele ouve e ele conhece. E olha o versículo 8. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Nós vemos o Deus, eu sou, aquele que é, vindo, descendo para livrar e para fazer o povo subir a boa terra. Isso quer dizer, o que será de mim no futuro? Se você conhece Deus como aquele que é, como aquele que há de vir, você tem paz. Compreenderam ou não? Esse Deus que é, vem até nós.
Ele é ativo, ele não simplesmente é, ele é um Deus que age. Isso é muito importante. É claro, advir também se refere à sua volta. Mas sua volta a nós não é exatamente porque ele está agindo? Então isso aqui é algo importante. Nós conhecemos Deus dessa maneira. Queridos irmãos, queridas irmãs, agora no tempo que estamos vivendo hoje, nós precisamos conhecer Deus como aquele que é, que era e que há de vir. Você passa por problema, eu também passo. Todos nós passamos, mas nós temos um Deus que é, que era e que há de vir. E outra coisa que há sobre Deus triuno aqui no Apocalipse é que depois que João fala do Pai, ele não fala do Filho, ele fala do Espírito. E quando ele fala do Espírito, ele chama o Espírito Santo dos 7 Espíritos que se acham diante do trono de Deus. Isso quer dizer o quê? Que nos tempos finais, nós temos que dar atenção ao Espírito. Nós sempre falamos, como é que Deus triuno age? O que o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito aplicou em nós. Correto? Isso nós sempre aprendemos, não é verdade? O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito aplica. Então, agora, aqui está dando ênfase ao Espírito, colocando no segundo lugar, porque Deus está falando para nós, é o momento de você aplicar o que eu planejei e o que o Filho executou. É o momento de ter realidade espiritual. Por isso que há uma alteração nessa ordem. E o que é importante é que o Espírito é o que nos capacita, não é isso? Então, esse Espírito que nos capacita, aqui fala de 7 Espíritos. E isso tem vários significados. Um primeiro significado dos 7 Espíritos é o Espírito 7 vezes intensificado. Você pode ver isso em Apocalipse, aliás, Zacarias, o livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 2. Diz assim: e me perguntou, que vês? Respondi, olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Um candelabro, 7 lâmpadas. Versículo 4 de Zacarias 4. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu Senhor, que é isso? Versículo 5. Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isso? Respondi, não, meu Senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Então nós podemos ver que essa visão de Zacarias está ligado ao Espírito. Poder do Espírito, função do Espírito, como um candelabro que brilha. E olha só, um candelabro, 7 lâmpadas. O que significa 7 lâmpadas? É 7 vezes mais intenso que uma lâmpada, correto? Então, o Espírito 7 vezes intensificado significa que
o Senhor hoje nos capacita para vencermos. Você diz assim: poxa, as coisas pioraram muito. Não é? Os problemas aumentaram muito. Mas o Espírito também se intensificou. Isso quer dizer, nunca vamos poder dizer: o Espírito não foi suficiente. Vamos poder dizer isso? Não. O Espírito não é suficiente. Por isso, o caminho que o Senhor preparou para nós nos tempos finais é caminho de vitória. Então, nós temos o lado do Espírito 7 vezes intensificado, mas também 7 significa número completo, né? Tá certo? Mas também 7 aspectos. Isso quer dizer que o Espírito, ele consegue cobrir todas as necessidades em todos os aspectos. Vamos ler Isaías capítulo 11, versículo 2. Diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, olha só. Aqui ele fala do Espírito, e aqui nós temos 7 aspectos: do Senhor, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor do Senhor. Tá certo? Então, 7 Espíritos significa 7 vezes intensificado, e os 7 Espíritos significa abrange todas as áreas da nossa necessidade para nos capacitar. Não é maravilhoso? Então, é um momento, é como se o Senhor estivesse falando para nós. É um momento de viver, de aplicar tudo o que Deus planejou e o Filho executou. Bom, aí, a partir do versículo 5, ele fala do Filho. E quando ele fala do Filho, aliás, ainda voltando à questão do Espírito, um ponto que é muito importante aqui diz: os 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. O que isso quer dizer, queridos irmãos, queridas irmãs? Que toda vez que o Espírito age em nós, nos leva para o trono. Os irmãos compreenderam? Toda vez que o Espírito age em nossas vidas, nos leva para o trono. Nos leva para Deus. Nos leva para o Senhor nos encabeçar. Se eu falar assim: irmão, estou cheio de Espírito, e ninguém consegue ver o trono de Deus me governando, eu não estou falando a verdade. Eu estou enganando a mim mesmo. Correto? Tá, isso era somente uma complementação a respeito do Espírito. Agora vamos ver a respeito do Filho. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Versículo 6. E nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Esses 2 versículos revelam a nós o que Cristo é e o que Cristo fez. Então, é muito importante que João mostra quem o Senhor é e o que o Senhor fez. Vamos primeiramente ver quem o Senhor é. Então, olha aqui, ó.
da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Tá? Isso aqui é muito importante. Cristo, Jesus Cristo, para com Deus, Ele é a fiel testemunha. Ele é o testemunho de Deus, Ele é a expressão de Deus. Ele é testemunha de Deus, Ele é o testemunho de Deus e Ele é a expressão de Deus. Então aqui nos mostra Jesus Cristo em relação ao Pai, correto? Ele é testemunha do Pai, Ele é o testemunho do Pai e Ele é a expressão do Pai. Primogênito dos mortos. Isso se refere à relação do Senhor para com a igreja. Ele é o primogênito dos mortos. Então, para Deus, Ele é testemunha fiel. Para a igreja, Ele é o primogênito dos mortos. O que isso quer dizer? Ele é aquele que morreu e ressuscitou. Ele é aquele que morreu e nos introduziu na nova criação, na vida divina. E o que é importante é que ele usa essa figura primogênito dos mortos, porque está ligado à ressurreição. Aqui mostra que o povo de Deus não tem medo da morte, porque Cristo é o primogênito dos mortos. E Ele é aquele que nos introduz na ressurreição. E aí, fala também de Cristo como soberano dos reis da terra. Isso é em relação do Senhor Jesus para essa terra. Que Ele é, em relação a essa terra, soberano dos reis da terra. Então, o que Ele é para o Pai, o que Ele é para a igreja, o que Ele é para esse mundo. Por isso, nós temos aqui a revelação de Jesus Cristo. Isso se refere ao que Ele fez, é o que Ele é. Agora, vamos ver ao que Ele fez, não é isso? Diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aleluia. Aqui o Senhor é apresentado com um título muito especial: aquele que nos ama. Mas sabe, você pode, é muito importante no tempo do Apocalipse nós conhecermos o Senhor como aquele que me ama. Isso é muito importante. Por quê? Porque nós vamos passar por situações difíceis. E o grande problema na nossa vida é que quando passamos por situações difíceis, nós olhamos para as circunstâncias e nós sentimos que o Senhor não nos ama, porque o Senhor permitiu que a gente passasse por essa situação. Não é assim? Quantas vezes o inimigo já jogou isso na nossa mente? Mas aqui de uma maneira muito clara, aquele que nos ama, está no presente. O verbo está no presente. Você sabe, isso aí também pode ser um nome do Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor Jesus? Eu conheço Ele como aquele que me ama. Não é um nome doce? Jesus é aquele que me ama. Existem algumas traduções que está escrito assim, aquele que nos amou. Também você consegue aplicar
porque sempre nos remete ao que aconteceu lá na cruz. Quando nós falamos aquele que me ama, de onde está a prova desse amor? Não foi ali na cruz que ele demonstrou esse amor? Eu posso estar passando por meio de um problemão. Eu olho para o problema e digo, será que Deus me ama? Eu olho para a cruz e eu tenho a convicção, Ele me ama. Os irmãos compreendem por que nós podemos ter paz lendo esse livro? E aqui diz também, em Romanos 5:8, mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, aqui é um versículo muito claro, Deus já provou o seu amor. Nunca devemos duvidar. E aqui também, continuando, ele diz que nos libertou dos nossos pecados. Então, observe uma coisa. A sua morte nos lavou. Sobre nós agora não estão mais pendurados os pecados que nós cometemos. Nós estamos limpos diante de Deus por causa do sangue. Certo? Aqui diz, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Significa que esses registros já não estão mais presentes. Tá certo? Mas, você sabe, a obra do Senhor poderia ter parado aí. Está salvo. Pronto. Mas louvado seja Deus, porque Ele fez mais do que isso. Aí nós temos o versículo 6. E nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, o que Ele fez? Não somente nos salvou, fez de nós reis e sacerdotes. Como sacerdotes, nós temos direito de acesso a Ele. Como sacerdotes, nós podemos oferecer a Deus sacrifícios. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam seu nome. E também, como sacerdotes, nós podemos levar os homens a Deus. E como reis, nós ganhamos a autoridade do Senhor e o poder do Senhor para vencer o inimigo. E como reis, nós trazemos Deus para os homens. Então, nós precisamos perceber, o Senhor Jesus era rei e era sacerdote. Quer ver? Lucas 1, 31 a 33, diz assim, eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aqui nos mostra que o Senhor Jesus é rei. Hebreus 4,14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Aqui nos mostra o Senhor como o sacerdote.
No Antigo Testamento, rei era uma pessoa, sacerdote era outra pessoa. No Senhor, a realeza e o sacerdócio se encontraram, né? Está numa só pessoa. E o Senhor hoje nos fez reis e sacerdotes. Isso quer dizer o quê, queridos irmãos? Nesses tempos finais, nós temos uma função, sermos reis e sacerdotes. Para seu Deus e Pai, isto é, servimos a Deus. Ele poderia ter parado na salvação, mas Ele fez mais do que isso. Ele não somente nos deu a salvação, Ele fez de nós reis e sacerdotes para cooperarmos com Ele. Nós nascemos do Senhor, correto? Isso é algo de bastante importância que precisamos então perceber, tá? Bom, então depois de ter nos apresentado Deus triuno no tempo de Apocalipse, ele nos lembra de uma coisa, versículo 7, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Então ele fala da vinda do Senhor. Esta é a vinda pública, a vinda aberta. Existe a vinda oculta, que é para os vencedores, mas o que está registrado aqui é a sua vinda pública, aberta para todos. Isso quer dizer, nós não podemos nos esquecer, Ele voltará. Amém? Um dia tudo isso vai se manifestar. É claro, ele diz assim, todo olho verá até quantos o traspassaram. Fala dos judeus que também vão se converter, né? E aí as tribos da terra vão se lamentar. Versículo 8. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, aqui nós temos o Senhor se apresentando, Deus se apresentando. Eu sou Alfa e Ômega. Isso quer dizer que Ele é o começo e o fim. Não é isso? Deus está no começo, Deus está no fim. E Deus também, claro, está no meio, né? Tá certo? Ele não é aquele que vai concluir a boa obra em nós? Isso é importante, não é isso? Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Então, olha só. Agora já nessa parte inicial, João, esse livro de Apocalipse está falando, eu quero que vocês experimentem esse Deus revelado em Apocalipse capítulo 1, esse Deus triuno, experimentem dessa maneira. Compreende? Não de uma maneira tradicional, da maneira revelada no livro de Apocalipse. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nós possamos tornar esse livro uma realidade em nossas vidas.